tudo com esse viés de a gente utilizar a tecnologia para melhorar nossos processos lá. O que eles estão fazendo com a análise de dados, com inteligência artificial, é coisa de outro mundo. Ele gastava, sei lá, talvez 2, 3, 4 horas, mas hoje a gente gasta 30 minutos. Você precisa interpretar e tirar números dos números. Agora é a hora da gente realmente entrar de cabeça, cara. Olá pessoal, estamos iniciando aqui mais um ContabilitaCast. Hoje mais um episódio especial, né, dentro das informações, rotinas e processos que a gente pratica na Contabilitar. Eu tinha mencionado no episódio anterior que a gente falou sobre o nosso time de desenvolvimento, inovação, né, que a gente ia estar aqui com o Luiz Eduardo, o Lionel e o Davidson para a gente discutir sobre algumas ferramentas que a gente usa, talvez um pouco voltado mais para atendimento, né? Na preparação de relatórios, né? No dia a dia com os nossos clientes, né? E vamos citar até exemplos aqui práticos de como a gente facilita os nossos processos e tenta encurtar o caminho para o objetivo final dentro da nossa rotina na Contabilitar, né? E aí estou com os experts no assunto aqui. Eu não sei nem como é que abre o chat GPT, mas essa turma aqui, a gente fez um evento, né, que a gente falou no último episódio, que chama Tech Day, e eu fiquei surpreso mesmo, né, de ver como que a turma lá na Contabilidade, povo novo, né, essa galera de hoje é inovação pura, como diz o Davidson, né. Hoje a gente tem que aprender a mexer no relógio. O filho da gente com 2 anos já sabe mexer lá com o dedinho no relógio. E essa turma lá da Contabilitar não brinca em serviço, e a gente está usando, descobri, né, que a gente está usando diversas ferramentas lá no dia a dia, e eu achei muito interessante a gente trazer isso para o episódio, né, para a gente discutir, para passar para a turma, para a própria Contabilitar de maneira geral, entender o que dá para fazer, quais são as possibilidades, né, para a gente sempre atingir o objetivo final, que é atender o cliente da melhor maneira possível. Obrigado, gente, por vocês terem vindo aqui. Sei que tá cheio de coisa, nada, né? Tá à toa lá, sexta-feira, não tem nada para fazer lá. Mas valeu por estar aqui para a gente compartilhar esses exemplos, né, com o nosso espectador de maneira geral, cliente, os próprios colaboradores da Contabilitar, né, estudantes, né, e já estou sabendo que esse podcast da Contabilitar está rolando em faculdade, etc. Então a gente está gerando conteúdo que está ficando bem bacana e estamos começando a perder o controle de quem está acessando esses conteúdos, e está sendo legal. Obrigado, gente. Vou passar a primeira palavra para o Davis aqui, que está mais acostumado. Os dois ali estão meio nervosos, né, Davis? Acostuma. Fala, pessoal, eu sou o Davidson, quem estiver acompanhando em casa aí. Nós falamos no nosso último podcast um pouquinho sobre o nosso departamento de desenvolvimento, de tecnologia, de inovação dentro da Contabilitar. Hoje nós vamos tratar, igual o Felipe falou, um pouquinho mais voltado ao nosso operacional e como que a gente gera informação de uma forma diferente para o nosso cliente. Isso pode ser na aplicação de inteligência artificial, em dashboards e tal. Então, eu acredito que vai ser um episódio bem bacana, onde nós vamos tentar um pouquinho mostrar para todo mundo de fora como que ocorre esse processo e também que ele não está somente dentro do nosso departamento de desenvolvimento, e sim, ele já está um pouco mais lastrado dentro da Contabilitar nos outros departamentos. Davis, eu fui almoçar hoje junto com o Luiz Eduardo, vulgo Menotti, e o Thaleson. E na hora do almoço eu estava discutindo como é que faz um comando SQL, se é delete, se é select, como é que muda A, como é que muda B. O Leandro querendo inserir nesse conteúdo e com medo de fazer o negócio. Eu falei, tá doido. O Luquinha com o David já tá entrando na mente da turma aqui. Eles já estão mudando o banco lá via banco. Porque é o que a gente comenta depois, que você tem você começa a utilizar um pouquinho e começa a enxergar as possibilidades que pode ter, então abre a mente mesmo, né? E hoje em dia a gente troca muita ideia disso. Essa semana mesmo eu estava trocando ideia com o Thales, troco ideia com o Luiz direto sobre questão de comando, uma forma fácil de fazer aquela rotina manual, né? Então isso nos possibilitou. A gente vai falar um pouquinho depois que a gente mudou o sistema e tal, porque, né, abriu muitas portas que nós não tínhamos antigamente, né? Anteriormente. Então isso não só os coordenadores e tal, o próprio pessoal mesmo da operação do dia a dia já está começando a enxergar de uma maneira diferente aquilo que a gente não fazia. Então, além de discutir sobre contabilidade no dia a dia, a gente discute sobre programação, tecnologia, apesar de todo mundo lá não é especializado na área, mas tem a necessidade disso, né? Então o pessoal começa a enxergar com uma forma mais
diferente na cabeça. E era o nosso objetivo também com aquele evento que a gente comentou na última vez. E eu percebi que já tá no sangue mesmo, já tá na rotina da turma, já tá no processo, vamos pensar assim, a galera já tá usando bastante. Não é, Menotti? Exatamente isso, Felipe. Se apresenta aí para nós, para quem não te conhece. Sou o Luiz Eduardo, vulgo Menotti, né? Sou coordenador hoje do departamento contábil da Contabilitar. A gente está com uma equipe grande lá, né? Isso acho que é um dos maiores departamentos hoje no escritório. E exatamente isso. Só puxando um parênteses aqui, eu vi no último episódio do Contabilitar Podcast o Lucas mesmo falando que a própria operação está embarcando nesse mundo agora de tecnologia e SQL. E isso nem é muito novo, o SQL já é antigo, só que a Contabilitar está proporcionando isso a gente para agora, através das trocas de sistema que está sendo realizado, tudo com esse viés de a gente utilizar a tecnologia para melhorar nossos processos lá. É exatamente isso. Concorda, Lailai? Concordo. Lionel, gente, o vulgo Lailai é o homem do BI lá da Contabilitar. E aí, qualquer pessoal? BI que aparece lá é o homem que fez. Me apresentar aqui, né? Primeira vez também aqui no podcast. Eu sou o Lionel, sou consultor contábil e financeiro. Já estou há 10 anos aí no mercado de contabilidade e há 3 anos juntos aqui na Contabilitar. Isso tudo já, Lelé? Vai fazer 3 anos agora em abril. Tá doido. O Menotti também vai fazer bastante tempo, né? Vai fazer 2 anos. O Leonel veio primeiro, o né? tempo que ele está aqui na Contabilitar foi quando eu iniciei na contabilidade. Entendi. A gente começou junto lá em Porque o Leonel foi o bonde de Três Corações, né? Foi. Trouxe a turma de Três Corações pra cá. Pois é. O jogador. Aí trouxe a turma, né? Mas entrei exatamente com essa intenção, né? De trabalhar com BI, de ter uma melhor entrega para o nosso cliente, né? E aí acabou que a gente expandiu mais. Além das reuniões, a gente consegue fazer hoje conclusões de trabalhos da consultoria via Power BI. E foi mesmo, né? Na entrada do Leonel, a gente estava buscando uma pessoa que ajudasse a gente a otimizar mesmo e até, de certa forma, mecanizar de uma forma mais inovadora, de uma forma mais tecnológica, mas a gente queria mecanizar a forma como que a gente fazia a apresentação das demonstrações. A gente tem vários clientes que a gente faz reuniões mensais para apresentar as demonstrações e estava muito maçante o Excel que a gente fazia e cada cliente queria de um jeito e aí dava muito trabalho preparar as demonstrações para levar, né, para apresentar para o cliente e aí apresentaram para nós uma solução, não lembro o nome agora, né? Uma solução que é até famosa no mercado contábil, só que era muito arrozinho com feijão, não no sentido de ter pouca coisa, mas no sentido de ter só... Você não tem a possibilidade de individualizar. Você tem cliente, sei lá, que participa de licitação e tem dores diferentes. Você tem cliente que, sei lá, prestação de serviço, outra indústria, outra comércio. Tem cliente que analisa EBITDA, tem cliente que analisa margem de contribuição e por aí vai. Tem gente que então, gosta de analisar o grupo econômico também. Pois é verdade. Grupo econômico, isso. juntando empresas. E aí a gente entendeu que essas ferramentas padronizadas, né, elas poderiam, às vezes, ter uma serventia quando a gente fosse fazer também uma apresentação fria, padronizada também. Vou só mandar no e-mail do cara e pronto, né? No que a gente precisava é sentar na reunião, discutir, né, analisar número, analisar projeção, o cara gostar de ver aquele número, querer mais e querer mais informações e tal. E aí o Leonel veio muito pra gente e a gente concluiu com sucesso essa etapa, né? Hoje a gente tem diversos clientes que analisam as informações com o Power BI, né? Que é onde a gente cria, né? Tem um modelinho ali inicial que a gente acredita ser um start, né? Mas os clientes começam a gostar muito da brincadeira de analisar aqueles números, né? E vai. E o que eu acho mais bacana é que é uma forma, né, de utilizar de que você linka direto no sistema nosso. Então, fechou a contabilidade, o cara já tem o link lá, ele já consegue acessar e consegue ver, né? Então, fica meio que online, né? Fechou, o cara já consulta. E o cara não analisa só o relatório daquele mês que você está mandando. Como está linkado no banco de dados, ele retroage a análise, ele compara janeiro com janeiro com janeiro. Janeiro de 25, janeiro de 24, janeiro de 23. Ele compara semestre com semestre, ele compara bimestre com bimestre. Fica fácil você filtrar ali
e conseguir fazer essa análise, né? Comparando ali os períodos é que você consegue analisar a evolução, né? Porque às vezes no primeiro trimestre o meu lucro foi melhor do que no quarto, mas eu não vou comparar o primeiro com o quarto trimestre, tenho que comparar o primeiro com o primeiro do ano passado, porque são períodos comparáveis, né? Então é muito bacana de ver e a gente conseguiu implementar isso e hoje, não só com o Leonel, hoje o Igor tá mexendo demais nisso, né? Tem mais gente mexendo com isso lá, então a cultura foi implantada e quando o Leonel veio a gente queria implantar essa cultura, né? Foi. E assim, e até pra gente, quando eu entrei, a gente fazia no Excel, até pra quem faz hoje é o Igor quem tá fazendo. Mas toda vez fechava a contabilidade, tinha que pegar o Excel, montá-la tudo de novo. Aí a contabilidade alterava uma coisinha, você tinha que ir lá refazer o arquivo todo. Hoje não, hoje o BI ele atualiza automaticamente, então a partir do momento que a contabilidade fechou, às vezes você me pergunta, o BI tá atualizado? Eu só olho lá a última atualização, não, okay. Tá fechado, tá ok, beleza. Então pra gente já, assim, a gente já não precisa ficar fazendo aquele retrabalho, né? Então foi muito bom nesse sentido também. E a gente aprendeu a gostar da brincadeira, né? A análise financeira lá que o Davidson faz no financeiro, quase tudo é com base em Power BI. A análise nossa de inadimplência, né, Davidson? É quase tudo por base de Power BI. A gente tem BI da folha de pagamento, que tem análise de absenteísmo, extrato por colaborador, que também tem muito cliente que usa em cima disso. A gente tem controle de multas, né, do escritório, a gente faz lá dentro do BI. Acho que o Leonel com o Luiz Fernando fechou recentemente a questão orçamentária do comercial, né, das projeções, das metas, a gente conseguiu incluir lá no BI. Então, assim, tem cliente que já contratou a gente para desenvolver BI para o cliente, né? O Leonel já desenvolveu BI dentro de um cliente lá de Alfenas, que com base no sistema do cara e não no nosso sistema. Então, a gente aprendeu a gostar desse modo de analisar relatório e conforme o Leonel falou lá no evento do Tech Day, né? Antigamente, quando você ia trabalhar numa empresa de contabilidade, você perguntava se o cara conhecia de Excel, né? Hoje o Excel já não está sendo o único mais, já está começando a perguntar se a pessoa domina Power BI ou outras ferramentas, né? Para fazer esse tipo de análise de dados, né? É isso aí. Eu acho que um ponto positivo é porque a gente fala de Power BI porque é a ferramenta que nós usamos hoje, né? Mas na realidade o BI você tem N ferramentas, né? Porque hoje em dia a mais popular é o Power BI. Eu acho que o interessante até para o cliente, para nós, controle nosso interno, nós temos muita coisa em BI, é a possibilidade de manipular dados de forma muito rápida, né? Então, e principalmente atualizado. Porque o que a gente vê a maioria das pessoas fazendo, e é uma coisa que nós não gostamos, o Felipe até comentou, que é toda hora eu ter que alimentar algum lugar, um Excel, depois dar um comando para atualizar, então não fica um negócio muito automático. Aí, às vezes, o cliente mesmo, o nosso, qualquer cliente, às vezes ele não usa muito, cai em desuso, porque toda hora ele sabe que ele vai ter que perguntar para alguém para atualizar, e o nosso objetivo depois o Leonel até complementa um pouco, linkar tudo em base de dados, seja sistema contábil, seja API. Por exemplo, o nosso financeiro mesmo, ele está conectado numa API de um sistema na nuvem que a gente usa. Então, não tem estrutura física nenhuma rodando dentro do escritório, é tudo comunicando direto lá no banco e tal. E atualiza várias vezes ao dia. Então, a hora que eu entrar no celular, Felipe entrar no celular, no computador, onde for, você vai ter informação em tempo real. Então, eu acho que a possibilidade que isso abre para todo mundo de análise de dados é gigantesca, porque se eu quiser saber, por exemplo, quantas vezes quando a gente não tinha, qual cliente tem um cliente devendo a gente, não tem quantos honorários, não tem, pagou, não pagou, qual que é o nosso faturamento? Se tivesse na rua, não dava para ver, né? Não dava, a gente teria que abrir o computador, puxar um relatório do sistema, então isso possibilita uma flexibilidade muito grande nessa análise. Então, acho agilidade, né? E agilidade. E depois, a gente brinca, depois que você libera um BI, um dashboard para o cliente, dificilmente ele volta atrás, né? Porque ninguém... Depois você tem experiência de visualizar seus dados de maneira rápida, né? Às vezes você dirige um carro automático, você não quer voltar pro manual. É isso mesmo. Aí tem a maior parte tem os seus prós, né? De visualizar uma informação dessa forma e principalmente da forma que a gente faz, né? Sim. Linkado sempre em base de dados. Nós tentamos o mínimo possível não ter que alimentar nada manualmente. A gente só programar e deixa atualizar. A única coisa que a gente tem que fazer é ver se ele está atualizando diariamente. Isso aí a nossa equipe de TI lá mantém sempre o controlinho para ver. Fora isso,
Só alegria. Mas eu acho legal isso também, porque daí você lembrou bem de uma coisa. A plataforma que você consegue analisar, né? Porque uma coisa assim, que eu citei antes, né? Você analisa os dados e aí a gente tem uma lógica muito nossa de analisar, né, Lena? A gente consegue, falando da contabilidade em si, eu gosto de analisar econômico como financeiro, mas eu não gosto de analisar o balanço como financeiro, eu gosto de analisar a DFC como financeiro. Sim. Então a gente sempre avalia o desempenho da DRE e extrai os indicadores da DRE ali, margem de contribuição, EBITDA, ponto de equilíbrio, a gente consegue extrair muita coisa dali, mas depois a gente pula para a DFC para entender o reflexo daquele resultado dentro da DFC. Então a gente conseguiu colocar balanço, balancete, DRE, DFC, gráficos e análise em cima de todas essas demonstrações dentro do BI. Então é um conjunto de informações financeiras ali de uma forma bem completa que atende a ansiedade do cara de informação em todos os pontos. E aí o que o Dave está falando agora é que se o cara quiser analisar na rua, ele analisa, se quiser analisar no ônibus, ele analisa, se ele estiver no avião, praia, ele consegue na praia, ele consegue analisar e ele consegue comparar, ele consegue ver lá 22 com 23, com 21 e etc. Várias empresas, o cara tem uma transportadora e uma indústria, o cara consegue analisar o desempenho das duas diferentes. Alguns que a gente cria, né, eliminando parte relacionada. Então, se o cara fatura entre empresas dele, a gente já cria uma lógica que elimina aquilo intragrupo. Então, assim, vira um conjunto de informações que quando o cara bebe daquilo, quando ele começa a analisar aquilo e ele vê que aquilo pode trazer retorno em agilidade, em análise para ele, o cara dificilmente ele larga a mão, ele não quer mais. E o que o Leonel faz vem muito da base dele, que é o contábil, né, Leonel? Sim. Quando ele faz isso, o que ele valoriza o departamento contábil, o que ele faz aumentando a demanda do contábil quando ele faz isso, é surpreendente. Ele consegue valorizar ainda mais o que o contábil faz dentro de um escritório. Para quem trabalha em escritório pequeno, um pouco menor, assim, de cidade do interior, sabe que o contábil, às vezes, é o departamento ali que fica por último, mas ninguém teve essa vivência de que o contábil é o departamento mais importante para a análise financeira da empresa ali. Semana passada, a gente foi atender um cliente no Circuito das Águas ali, e eu levei o BI do Leonel para apresentar, né? E eu comecei a apresentar a margem de contribuição, o DFC do cliente, tudo pelo BI. E aí, no final da reunião, né, a gente foi analisar o ponto de equilíbrio dele. E simplesmente falei assim para o cliente, para você manter a mesma operação tua iniciando 2025, você tem que, no mínimo, faturar 50 milhões para ter um ponto de equilíbrio ali. Para quem não sabe, ponto de equilíbrio, acima do ponto de equilíbrio é o que você fatura que vai gerar lucro para tua empresa. Aí o cliente já começou a assustar assim, nossa, mas eu tenho que faturar isso. Ó. Se você quer manter toda essa operação, toda essa sua linha de funcionários, faturar isso tanto, você tem que faturar isso para manter a operação. Acima disso, você vai gerar lucro. E isso no demonstrativo, no balanço, você não consegue analisar sem fazer cálculo. E o BI te dá isso aí com uma tagzinha. Mas eu falo muito isso, né? E é difícil você... Infelizmente, isso é muito comum, né? Os profissionais hoje que dão consultoria no mercado e ganham dinheiro analisando demonstrações financeiras, em sua maioria não são contadores. E, na grande maioria, não usa contabilidade. Eles criam planilhas, criam coisas. E isso é um desperdício, né? Porque a contabilidade é uma ciência pensada há quanto tempo e ela gera tudo isso. Só que você precisa interpretar e tirar números dos números. Acho que a situação é essa. Se olhar só o balanço da DRE, tem muita informação ali? Tem. Mas se você não saber interpretar aquilo e tirar a informação daquilo, ele fica mais xoxo, né? Então, o que a gente tenta fazer isso. Eu participo muito dessas reuniões com os clientes. E em cada cliente vai tendo esses insights, vai perguntando, vai falando. E o debate fica muito bacana. Você sai da reunião, o cara fala, nossa, que legal isso aqui. Eu quero fazer isso todo mês, quero fazer isso toda semana, e etc. Porque o cara para pensar financeiramente o negócio dele. Mas por quê? Porque a gente já orquestrou de uma forma que fica dinâmico, que fica rápido, que a gente não gasta energia para montar esses dados, né? E que a gente consiga ser assertivo no dia a dia do cara. E o cliente, depois que vê uma análise dessa, ele até revê os processos. Ele, nossa, eu preciso melhorar o meu financeiro para o demonstrativo final sair ainda mais isso que eu ia legal, falar. cara. Então, ou seja, a parte nossa do processo, que é processar o que o cara nos mandou e transformar isso em relatório, a gente faz, mas ele pode melhorar a qualidade da informação que ele vem, né? E a gente fica mais animado com o que a gente faz no contábil, porque é uma coisa a gente fazer, imprimir um livro e pôr na gaveta, ninguém usou. Eu tô ali no contábil já na coordenação há mais de um ano. Quando eu comecei já tinha o Leonel com o BI, mas
era um pouco menor. O quanto aumentou essa demanda contábil por conta dos BIs, Felipe, é fora de base. Você volta de uma reunião, o cliente ele já entende que ele tem que melhorar o relatório financeiro dele, ele já pede umas reclassificações melhores ali, que às vezes ia passar batido. Faz muito mais sentido o que a gente está fazendo no contábil por conta dessas apresentações. Não, e a gente às vezes tem uma mania, sei lá, de quando o cliente pede um balanço, uma DRE, alguma coisa, tem gente que acha ruim, né? Eu falo, putz, o cara tá me usando, né? O negócio que eu tô fazendo tá servindo para ele, que seja para pegar um empréstimo no banco, tá servindo para ele para alguma forma, eu tenho que estar feliz em servi-lo. Opa, você tá precisando do que eu faço aqui, cara, toma, e etc, né? E a gente sempre teve isso, a gente sempre teve até proativo nesse sentido, né? Às vezes tá fechado lá, a gente já tem a rotina de enviar, né? De às vezes tentar marcar reunião, apresentar, porque a gente entende que o cara vai dar mais valor na gente na hora que ele vê que o que eu tô pedindo para ele lá de financeiro, de contrato de empréstimo, disso, daquilo, tá se transformando em alguma coisa útil, né? É o valor agregado que traz, né? Não, e a gente, é obrigatório todas as empresas terem. Então, muitas empresas fazem para deixar guardado, né? Não usa, né? E a gente tenta quebrar um pouco esse paradigma. Porque a galera tem mania, tua empresa está bem ou está mal, ele olha no extrato do banco, você tem dinheiro, está bem, e não é ali que se avalia o desempenho. E olha, a gente consegue demonstrar para o cliente que faturamento ali é ego, né? O lucro dele sempre é ajustado e o caixa é a realidade dele. Ele consegue ver isso quando é FC apresentado no BI, por exemplo. Pois é. E acho que a maior dúvida, a dúvida padrão que eu tenho em todas as demonstrações é: eu não dei esse lucro, não, eu não estou com esse dinheiro, não tenho esse dinheiro. Aí você consegue demonstrar para ele que a empresa dele gerou esse lucro, mas que a aplicação desse valor foi em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Aí o cara começa a acreditar naquele lucro. Porque o que tem mais é isso, o cara não acredita naquele lucro. Não, isso não existe, né? Não sobrou isso para mim. Mas é que a própria empresa é uma das... é a maior consumidora do lucro dela mesma, né? Então ela precisa daquele lucro para ela sobreviver e aí a gente tenta demonstrar, né, e entender para o cara onde está isso. Exatamente. Isso é bacana de ver. Mas além do Power BI, né, Leonardo? E a gente ainda tem outras coisas. Eu quero ouvir o Menotinho falando de muita coisa que usa lá. O Davis também usa bastante coisa. Já usamos algumas coisas também de IA nas consultorias, né, Leonardo? Algumas coisas também acho que é bem interessante a gente discutir. Mas em relação ainda ao Power BI, né? Qual que é acho que o maior desafio nosso ali, né? Porque a gente teve, sei lá, período com domínio, período com gestor, configurar. Eu tive um exemplo agora essa semana, não, um mês passado, acho, não sei, que tem um cliente nosso que tem muito lançamento, foi fazer um Power BI, o Igor montou, na hora que gerou o link não gerou. Aí ele teve que mudar a lógica de fazer para que possa ser feito. Então, quais são os principais desafios que a gente encontra ali no dia a dia para a gente poder levar esse entregável para o cliente? A gente conecta o BI a primeira vez no sistema. Então, conectei ele na domínio. Então, eu tenho todo o banco da domínio ali. Então, montei o BI padrão ali, igual o que a gente faz, e depois a gente vai personalizando conforme a necessidade do cliente. Então, a partir daquele momento, e aí eu preciso criar para uma nova empresa, para mim ali já acabou a dificuldade, né? Porque eu só mudo a tabela é a mesma, você mudou tabela só o dono da tabela. O que a gente tinha um pouco mais de dificuldade na domínio, por exemplo, era que o plano de contas cada um era de um jeito. Entendi. Hoje, com a Questor, eles conseguiram padronizar o plano de contas, então para a gente facilitou ainda mais, né? Então, toda a informação que é via banco de dados é muito tranquilo, né? E o Power BI ele tem essa facilidade que ele se conecta a muitas, não só banco de dados, também web, planilhas web, então para a gente facilita bastante. O problema é quando a gente não tem informação dentro do banco de dados. Por exemplo, a gente desenvolveu para o cliente em Alfenas, né? E aí a gente fez um fluxo de caixa para ele lá, futuro, né? Ele consegue ver o fluxo de caixa dele dali uma semana, um mês, ele consegue avaliar tudo aquilo. Mas, por exemplo, ele não tem a conciliação bancária dele já fechada, né? Então, isso precisa vir do extrato bancário, que aí a gente precisa pegar isso de forma manual. Então, o que a gente talvez tenha mais de dificuldade é quando a gente precisa de uma informação que não está no banco de dados. É o que mais dá trabalho para a gente. Né? A questão da movimentação, às vezes a gente precisa, igual aconteceu com esse cliente, às vezes a gente precisa mudar ali uma fórmula, criar um select novo, de uma forma que a gente consiga reduzir o tamanho
do arquivo para que ele rode melhor. E também, eu acho que o BI ele é uma construção, né? Ele é o último de tudo, né? Sim. Inclusive, eu já vi pessoas comparando o BI com Excel, que uma coisa tem a funcionalidade e outra coisa tem outra. Então, não tem nada a ver um Excel com o BI. O BI ele é o último que é justamente para juntar todos os dados. Só que para mim fazer uma análise, eu preciso construir o meu banco de dados, seja de onde ele vier, e eu monto um dashboard, por exemplo. Então, é por isso que a gente sempre fala com o pessoal da nossa própria operação, inclusive no evento a gente comentou muito, que depende de quem está escriturando, desde do cliente, na hora que ele envia para nós a informação, quem está escriturar de uma forma correta, porque se a gente for analisar, por exemplo, um cliente que é um grupo econômico, eu não posso ter um plano de contas onde uma conta é uma numeração de classificação e outra conta, e a mesma conta é outra classificação em outra filial ou em outro estabelecimento do grupo, por exemplo. Então, tem que estar bem amarrado essa construção até chegar na informação do BI. Então, por isso que hoje se exige muito do departamento contábil, por exemplo, na contabilidade, porque o final de tudo é essa apresentação. Então, vou segregar, por exemplo, as despesas. Eu tenho que segregar a despesa para a despesa correta, material de consumo, material de embalagem e tal, e por aí vai. Então, eu tenho que fazer essa segregação para mim depois, no final, conseguir demonstrar isso de forma correta para o cliente. Né? Só não adianta. A gente tem um case ali, né, Leonel, que o cliente gosta de analisar o tributo que cada filial gera. Pois é. Verdade. Tem um tributo lá que é federal, que ele é consolidado, gera só na matriz, em todos os sistemas. Você ilustrou o exemplo do Davis agora. Eu estava até procurando uma forma de ilustrar. Que o que o Davis falou é muito importante, né? A gente muda a nossa forma de fazer, de processar, pensando em qual entregável isso vai virar para o cliente, né? Então, na hora que eu classifico na despesa A ou B, ou num centro de custo, ou de uma coisa assim, eu estou fazendo aquilo para enxugar gelo, não só porque o relatório que vai para a mão do cliente vai ficar diferente. E você acabou de dar um exemplo, né? A contabilização, por exemplo, dos tributos federais, ela pode ser inteira na matriz e não tem problema, porque a apuração é consolidada na matriz. Então, o lançamento contábil pode ser na matriz somente. Aliás, a contabilidade é uma só. Não tem contabilidade da filial. Só que esse cliente gosta de analisar, e ele analisa pelo BI, o resultado de cada filial. Então, a gente precisa separar os lançamentos contábeis, contabilizando em cada filial, só porque para fins gerenciais ele quer ver os lançamentos separados. Quando a gente vai para a ECD dele, é uma só. Não tem matriz, não tem filial, tá tudo lá. Só que a gente faz de uma forma que ele consegue ver o resultado por filial, consegue ver o resultado consolidado, inclusive a parte tributária. Isso dá trabalho a mais, talvez, para o contábil, dá trabalho a mais, talvez, para o fiscal, e a gente precisa ter essa descentralização. Exatamente. Ou seja, a gente já faz orientado por cliente, né? Pensando no entregável do cliente. Outro case também é um cliente que comprou, ele era cliente só da assessoria, ele comprou um BI nosso, porque ele é um grupo econômico e ele precisava analisar as empresas dele consolidadas. Mas a gente não consegue tirar isso de dentro da domínio, né? Dentro da Questor, a gente não consegue. Então, a gente conseguiu fazer essa consolidação pela Questor, né? A gente fez a análise do plano de contas dele e a maioria das contas ali pelo plano de contas já a ser padrão já estavam ok. O que não estava, a gente conseguiu ajustar e aí hoje o BI dele já roda. Então, eu tiro um balancete, já selecionando todas as empresas que ele precisa, eu tiro o balancete pelo Power BI. Né, ele já tem o link lá, mas ele ainda precisa que a gente envie o relatório para ele mensalmente. E aí a gente consegue tirar, onde ele consegue consolidar o saldo das 7 empresas de ativo, passivo, contas de resultado, detalhado ali até na conta, desde do primeiro nível da conta sintética até a conta analítica dele. E se ele quiser olhar só 3, só 2, ele também consegue. Ele também consegue. Acho que isso é a liberdade da análise do cara. Porque esse cara devia pegar todos esses, colocar no Excel, somar todos eles e analisar. Aí ele consegue analisar daquele mês. Do mês passado, ele fez a mesma coisa. Aí para ele comparar A com B, não dá. Se você quiser ver só 15 dias, não consegue. Aí é a possibilidade que a ferramenta do Power BI traz. Né? E era exatamente isso. A gente fez uma reunião com a contadora deles e ela falou, a gente tem essa dificuldade, vocês conseguem ajudar? Eu falei, assim, pra gente que já tá acostumado com BI, é uma coisa muito simples, né? Não, tranquilo. Mas para ele tá gastando uma manhã por mês, um dia por mês, fazendo essa consolidação e ainda ficando ruim em termos de comparação, você
E aí outra Resolveu a vida coisa, do cara. e ainda outra coisa que acontece, e aconteceu depois no dia do evento, eu até dei o exemplo, que aí chegou, a gente começou a fazer ali em março, por aí, e aí começamos a mandar e tal. E aí vamos supor, se não tivesse o BI, ela estaria fazendo ali, chegou lá em outubro, a gente achou uma questão que ela precisou mudar lá atrás. Ela teria que vir refazendo todos Mês os a arquivos mês. dela. No BI não, no BI a gente só atualiza ali Acabou. e ele já gera todos os arquivos novamente. Pronto. Cara, assim, o universo de possibilidades que abre isso, depois que você usa, você fala, nossa, você não fica mais sem aquilo, mas você fala, é simples. Mas é porque hoje você já tem isso nas suas mãos, né? Antes isso para você era uma joia, porque você não tinha essa possibilidade de análise. E a facilidade que é hoje, eu tenho certeza que o Leonel, quando começou, fez diversos cursos, né, Leonel? Para aprender e mexer no Power BI. Quebrei bem a cabeça, né? No começo eu iniciei Hoje ele escreve lá no ChatGPT, me ensina a mexer no BI e responde. Exatamente, Felipe. Eu comecei a fazer o meu primeiro Power BI faz um mês. Eu pedi, lembro do Leonel, 2 ou 3 dúvidas que eu tinha, né, Leonel? Você sentou comigo, me ensinou lá. Depois o resto eu fiz tudo pelo ChatGPT. Hoje eu tenho um Power BI lá que quem olha acha que eu faço Power BI já há 2, 3 anos aí. Entendi. Eu tenho Power BI que eu consigo subir a imagem de cada colaborador, o grupo de empresas que ele faz, o nível de empresas que eles fazem, a dificuldade que ele tem, as prioridades deles, eu consigo analisar tudo. Andamento de obrigações e acessórios que eu tenho em ECD e ECF, tem tudo no Power BI. Eu consigo ver tudo isso em um mês com a inteligência artificial que eu Ou aprendi. seja, você consegue fazer boa parte da gestão da equipe mecanizada, vamos dizer assim, sem você precisar gastar tempo coletando dados. Eu tinha uma base de dados que às vezes eu tinha que selecionar a coluna no Excel, filtrar ali. Agora eu já tenho no Power BI, ainda estou utilizando essa base, mas a gente está mudando, né, MD? Isso vai mudar para a base de dados oficial da Contabilitar, que a gente não precisa mais atualizar em planilha nem nada. E eu consigo ter isso num link. Eu libero para outro coordenador, ele consegue ver tudo. E quando você entende a lógica da ferramenta, você começa a aplicar ela para diversas coisas. Porque... Eu lembro que a gente aplicou até, né, desculpe te cortar, sobre a margem de contribuição de cada cliente, né? Sim, a gente tinha lá o tempo que cada um gasta na domínio com cada cliente, o custo minuto de cada um, o tributo que aquele cliente gera, pronto. Meu custo direto e meu custo variável, que é o tributo, está apontado, eu tenho a margem de contribuição de cada cliente. A gente conseguiu identificar qual cliente está tomando muito custo e precisa de ajuste no horário, por exemplo, né? E o cliente está tomando menos custo, que a gente não vai falar para ele para que eu vou mexer no horário. O cara está lucrando demais, né? Por que eu vou dar desconto para ele? Brincadeira. Mas a gente consegue filtrar e analisar em cima disso. A gente fez isso várias vezes. Não, fizemos. Inclusive, quando nós fizemos a primeira vez, por isso que é interessante. Olha, a gente já trabalhava com BI e dentro de casa, às vezes, a gente não tinha informação disso, entendeu? Então, só que você lembra que a gente tinha até um problema sério de como chegar justamente na margem. Deixa eu ver se você lembra a mesma coisa. Que a gente tinha um problema, deixa eu contar. O tempo que vocês abriam uma tela segunda do domínio lá e ficavam importando lançamentos ou gerando ECD. Gastava lá 3 horas para gerar um arquivo, para importar uns lançamentos. Aí aquele tempo estava contando como hora trabalhada, mas não era hora trabalhada. Aí a gente ficou um tempão pensando como é que a gente ia resolver essa sujeira. Porque essa sujeira estava atrapalhando o relatório, por exemplo, acho que era... A Marina estava trabalhando 50 e, 70 horas por semana. Não é impossível trabalhar 50 horas por semana. Aí foi ver, era isso, né? E nós ficamos ralando, por fim, vamos criar 2 usuários. Um usuário para importar e um usuário normal. Porque aí a gente desconsidera o usuário importação na análise e aí deixou de ter sujeira no relatório. É por isso que a gente tem por isso que a gente tem. É por isso que... Então, mas nós gastamos um ano para chegar nessa conclusão aí, cara. E a gente foi discutindo. A gente tinha chegado. A gente fez um monte de coisa lá, cara. Considera isso mesmo, né? Considera como indireto, sei lá. Vamos fazer um rateio, alguma coisa, só que aí a gente nunca acertava, cara. Aí chegou num ponto que a gente tava quase desistindo. Foi até engraçado, porque a gente tava lá em São Paulo, lá naquele encontro do MASP, que nós vamos todo mês, e falou, putz, cara, mas não vou resolver esse negócio. E todo mundo com o mesmo problema. Aí, olha como que a gente chegou na solução. A gente tava assistindo, né, a gente foi assistir um stand-up. Você lembra que a gente discutiu lá no stand-up sobre isso? Tava lá naquele My Fucking Comedy Club. Esperando pra começar, discutindo isso, cara. Comendo hambúrguer. Aí quando vê do nada, porque tem soluções que às vezes do nada te dá um negócio, putz, cara, tava na cara. Se você parar e fizer assim, acho que dá certo. Aí começou, pronto, voltamos com a ideia pronta, fez. É por isso que às vezes a gente cria algumas coisas que a maior parte da operação às vezes não entende o motivo. Por que criou um segundo usuário, importação, não tinha necessidade disso. Mas é o que a gente sempre fala, tudo que a gente
pensa desde a mudança de sistema, tem uma lógica por trás que a gente já está pensando em extrair alguma coisa dali. Então, por isso que é importante. Sempre quando a gente for implantar alguma coisa na contabilitar, ela tem um motivo. A gente não muda do nada, sem motivo nenhum. E o nível que a gente faz por exemplo, de Power BI e tal, não é um nível básico de Power BI, eu só conectar no Excel e começo a montar dashboard, isso é fácil, isso aí qualquer um faz. Você faz um curso de R$20 na internet lá, você consegue fazer. O nível que a gente está fazendo agora é um nível conectado no banco. Como que é o conectado no banco? Eu tenho que refazer a lógica da domínio, refazer a lógica da gestor. Para mim chegar numa DRE, não é simplesmente eu puxo o saldo da DRE e tá pronto. Não. Aí o que a gente tem que fazer? Você puxa o lançamento para você montar a DRE dentro que o lançamento tem a tabela do lançamento, tem a tabela da classificação, tem a tabela de tudo, de cada empresa. Então, às vezes, pra gente montar um Power BI daquele lá, a gente tem 30 tabelas e 30 tabelas relacionadas. Como que eu relaciono uma com a outra? Então, é como se a gente estivesse refazendo a mesma lógica da domínio da questão. Que eu falo com o Leonel. Ô, Leonel, cara, se a questora domínio conseguiu gerar esse relatório, a gente consegue, porque tem uma lógica por trás daquilo ali. Entendi. Então, aí o que a gente tenta fazer? Entender a lógica por trás. Se ela gerou, tem alguma tabelinha tem aqui que dá essa coisa, informação. Entendi. Tem alguma coisa que relaciona, Quando né? eu comecei a mexer no BI, eu tinha essa visão. Falei assim, não, já gera DRE ali, é só eu pegar o saldo. Já tá fácil, pronto, cara, né? tá Vai pronto. buscar só as colunas. Mas aí, por exemplo, o Power BI nosso, o cliente nosso vai dando um maisinho lá no balancete, ele acha lançamento por lançamento. Até o lançamento. Se você estivesse pegando só saldo, não dava pra ver o lançamento lá. Mas na verdade nem existe. Não existe. Não tem como, por exemplo, se você olhar dentro da contabilidade, lá dentro do sistema, não existe um lançamento receita líquida. É uma geração. É um saldo. Ele faz um cálculo. Então, aí, quando eu comecei, falei, não, é fácil montar isso aí. Aí conversei com o David, não. Aí que a gente foi começar a olhar. Aí esses dias aconteceu com o Igor. O Igor foi olhar, montar um crédito lá. Falei, cara, não, você vai ter que entender a lógica que o sistema faz para você conseguir passar isso para dentro do BI. Que aí você vai trazer várias tabelas de dentro do banco para você conseguir construir montar. essa informação. A domínio consegue esconder mais essa lógica, né? A Questor mais fácil. Você consegue entender a lógica de uma DRE dela, por exemplo. Porque a Questor, por exemplo, a domínio, o que é o problema hoje da domínio? Todo mundo que trabalha com a domínio é o seguinte. Eu não consigo saber, por exemplo, a classificação contábil. Que tabela que é do banco que é a classificação contábil? A Questor já traz a praticidade lá, que você dá um comando lá, ela já abre a tabela tal, campo tal. Então, qualquer campo que eu tiver dentro da Questor, por exemplo, de valor, eu dou um F1 ele vai falar para mim, tá na tabela, tá no campo. Você vai na tela lá e te fala qual tabela. A domínio era pior ainda, porque a domínio a gente tinha que caçar o campo. E geralmente não era nome tranquilo. Às vezes, por exemplo, tabela de funcionário, cadastro, não tinha nada a ver, não tinha nome nenhum de funcionário, não tinha nada. Então, a gente tinha que ficar procurando até uma hora encontrar. Você né? coloca ali o início, por exemplo, plano de contas. Contas. Aí, às vezes, não achava. Aí você coloca conta, aí ele traz aquele tanto de tabela. Aí você começa a analisar qual que é essa aqui. Aí, às vezes tem que analisar o que está dentro da tabela, o conteúdo, para você saber onde que é. E aí você tem que entender quais tabelas que se relacionam com quais. Porque, assim, eu tenho, para fazer uma DRE, eu preciso de uma estrutura da DRE, eu preciso do plano de contas para chegar, por exemplo, até o nível máximo de lançamentos. E eu preciso dos lançamentos e do histórico. Então, ali já são 3 tabelas que eu trabalho. E eu preciso relacionar elas entre elas para conseguir chegar na informação. Quer ver um exemplo bobo? Vamos supor que a gente queira montar um BI dos dados do cliente, dos fornecedores dos nossos clientes, por exemplo. Isso aí não vem completo. Eu vou ter uma tabela do cadastro. Sim. Do município, eu tenho uma outra tabela. Eu tenho uma tabela do estado, eu tenho uma tabela do país. Então, pra você montar um dashboard simples, você junta 10 tabelas pra você conseguir uma informação, entendeu? Exatamente. Então, por isso que eu tô falando, esse nível de análise de Power BI de BI que a gente faz não tá pronto. Então, a gente tenta criar lógica. O Leonel falou um negócio bacana, porque não significa que abrir um relatório, aquele relatório já tem ele resumido. Por isso que é bom, até o pessoal que está assistindo a gente, porque quando eu vou abrir um relatório na domínio, se ele fica um tempinho processando ali, ele está montando um relatório, ele não existe. Agora, por exemplo, fiz um fechamento da folha. Tudo que a gente faz dentro do banco, ele passa por um processamento, ele faz o processamento e grava aquela informação no banco. Então, depois o relatório é só ler. Isso. Se eu montei o tributo, que eu estou apurando ICMS, pode ver que ele processa, faz várias lógicas de cálculo e monta uma tabelinha. ICMS, da competência tal, valor tal. Aí, quando eu limpo, some.
Então aí ele some também. Então ele fica o tempo inteiro, processa, ele grava. Ah, vou precisar reabrir, então ele limpa. Aí então, quando é a tabela pronta que passa por um processamento, é mais fácil. Agora, montar relatório, que é Você onde processa complica. de novo. Que aí eu tenho que montar a lógica. Que aí é a mesma coisa da domínio da Questor. Então, quando a gente extrai um relatório, ele tá tendo tudo uma... E o problema nosso é esse, porque não tem nada pronto. O sistema conta. Nenhum sistema tem uma lógica de te mostrar isso relaciona com isso. Então, a lógica nossa, isso aí envolve muita coisa, porque os comandos que a gente faz hoje para montar um Power BI, por exemplo, o Leonel sabe, a gente usa um SQL, por exemplo. Então, o exemplo que o Felipe deu lá de um BI que estava pesado, que o Igor havia falado, tinha dado mais de 1 GB um BI. Então, para atualizar um BI de 1 GB não dava conta. Então, aí o que a gente teve que fazer? Aí a gente teve que aplicar Pulou uma camada. Pulamos uma camada e calculamos antes. Então, na hora que a gente... O que a gente estava fazendo? Eu ia lá na domínio, pegava tudo e processava dentro do BI depois. Aí o que a gente fez? Ó, já calculo na chamada. Na hora que ele chama, ele já chama calculando. Então ele só traz resultado. Entendi. Entendeu? Então, de 1 GB, pra você ter ideia, caiu para 10 mega. Imagina a capacidade de atualizar. A gente foi lapidando, né, Davis? Lapidando. Assim, no começo a gente tinha o que eu não conhecia, o SQL, né? E aí eu comecei a trazer a tabela inteira do banco. Então você pensa, a quantidade de clientes tem na Contabilitar, eu vou trazer a tabela de lançamentos. Então ele trazia os lançamentos de todas as empresas e aí eu filtrava lá dentro a empresa que eu queria. Aí ficava gigantesco, cara. Entendi. Aí você começou a filtrar para trazer. Aí eu disse, não, cara, vamos fazer filtrar antes. Um filtro aqui no Select no SQL. Que aí a gente consegue trazer só o que precisa. Aí começou a mudar. Aí, portanto, esses dias a gente estava trabalhando com outro sistema de consultoria. E aí, esse até foi uma consulta que o próprio pessoal do sistema montou, que não tinha uma tabela própria dentro do sistema que gerava aquela informação, aquele tamanho daquela consulta que eu mostrei para você. Cara, a consulta era gigantesca, ele vai usando o Union, Select, vai fazendo várias coisas, ele une várias tabelas do banco de dados numa consulta só e a gente traz a informação pronta para dentro do BI. Porque se eu fosse trazer tabela, talvez, sei lá, ia trazer 10 tabelas. Eu trago só um Select e aí ele leva a informação bem mais rápido para dentro do sistema, para dentro do BI. É legal, mas assim, quando você começa a analisar também a aplicabilidade disso, eu lembro que lá no comercial a gente estava com uma demanda que era o seguinte: eu queria ter um regime especial de calçados, você usa esse exemplo. Quais são os possíveis empresas que poderiam usufruir do regime de calçados em Minas e não utiliza? Sei lá, a galera de Nova Serrana. Então eu precisava saber quantas indústrias de calçado ou quais são as indústrias de calçados que existem em Nova Serrana. E aí a gente tem diversas ferramentas pagas que você compra para isso, mas aí o que o Davidson fez? Ele pegou o banco de dados do CNPJ inteiro da Receita Federal, trouxe tudo para um Python que chamava na época, né? Criou um banco de dados. Né? Criou num banco de dados isso e jogou isso num BI para a gente consultar. Então agora a gente faz o filtro, KNAI tal, que é a indústria de calçados, da região tal, cidade tal, me dá com os dados dessas empresas. Isso aí. Entendeu? Esse dia um parceiro nosso que é operador logístico falou assim: eu preciso saber quantas empresas tem aberto aqui dentro, que eu não tenho esse controle. Será que tem alguém que eu não estou cobrando? Eu falei, não, eu te dou essa informação. Eu fui lá, eu passei o relatório para ele. Tinha 32 empresas lá no endereço dele, naquele endereço registradas. Então, olha, você começa a usar isso para, cara, o céu é o limite. Você vai utilizando e aplicando, utilizando esse tipo de coisa. Vai virando assim, você vai começando a mexer e aí você vai achando um mar de oportunidades. Pois né? é. Teve um BI que a gente fez também, e aí era uma DRE, EBITDA normal, só que aí o cliente precisava analisar também em dólar. E aí, beleza, é tranquilo da gente transformar, né? Mas ele precisava analisar isso com frequência. E aí, toda vez a gente teria que colocar a cotação do dólar ali. Aí, o que eu fiz? No Banco Central, ele tem uma parte também que é para o desenvolvedor. E aí, você consegue conectar o BI diretamente no site do Banco Central. E ele busca o dólar do dia lá. Ele pega o cara pode pegar o relatório de 3 anos atrás e vai pegar o dólar. Ele vai pegar a cotação do dia que ele escolher lá. Top. E aí, ele fazia a conversão e trazia o valor da DRE em real e em dólar com a cotação do dia que ele escolhesse. Daquele dia que ele digitou na DRE. Do dia que ele escolhesse. Que top, cara. Legal, cara. Legal demais. Legal. Depois abre igual. Tem um cliente nosso também que é uma subsidiária de fora, né?
tinha um contador, conta essa história, tinha um contador lá dentro que fazia as informações. Do relatório que a gente desenvolveu, né? A gente mandava os balancetes lá, tudo por cento de custo, tudo detalhado. E aí ele montava esse relatório via Excel, né? E aí, analisando aquilo, ainda estava no início do BI ali, a gente falou, mas acho que a gente consegue ajudar vocês e otimizar esse relatório. E aí, nós fizemos uma visita lá, eu entendi qual que era a lógica que ele utilizava, o que ele precisava. E mecanizou. E eu montei isso dentro do BI. Ele gastava, sei lá, talvez 2, 3, 4 horas, não vou saber falar ao certo quantas horas ele gastava, mas hoje a gente gasta 30 minutos para conseguir deixar, porque a gente precisa exportar ele para o Excel, porque se não precisasse exportar e eles já conseguissem analisar via o link do BI, a gente não precisaria fazer nada. Ou seja, o reporte que os caras faziam daqui para os Estados Unidos, que é a dona da empresa, que fazia o manual, a gente conseguiu fazer pelo BI. A gente conseguiu otimizar, fazer tudo pelo BI. Hoje a gente só exporta e envia, faz uma formatação ali em Excel só para poder reportar ele para os Estados Unidos da forma que eles precisam, mas o BI já extrai a informação pronta. Se os caras dos Estados Unidos entendessem que tem um BI por trás, eles não iam nem querer mais Excel, iam querer o BI. Pois é, cara. Depois que interessante subir o link para eles. Depois, na época a gente até conversou, falou, vamos mandar o link para ver. Eu acho que, porque assim, você manda o link e aí fica uma outra forma de visualização, né? Mas eu acho que no caso deles, eles precisam porque eles consolidam outras informações. Entendi. Né? Então aí, assim, como eles têm... Aí eles precisam do Excel para juntar com o resto. Porque eles têm empresas, eu acho que no mundo inteiro, né? Então eles pegam a mesma informação de várias empresas e aí eles consolidam. A gente conseguiria fazer isso para eles, né? Consolidar Pode todos ser um caminho, ali, cobrando em dólar. Mas foi um case bem legal esse aí, cara. A gente conseguiu otimizar muito. Portanto, assim, a gente faz esse fechamento deles em tempo recorde e aí a gente tinha que fechar antes ainda para conseguir dar o time de montar o relatório. Eles terem o tempo, aí ficou bom até pra gente que a gente conseguiu ganhar mais um dia. A gente ganhou tempo de fechamento. Conseguiu mais um dia pro fechamento. E esse é um cliente que a gente tem que fechar quinto dia útil, não é isso, né? Quarto dia útil. Então quarto dia útil a gente tem que fechar. Não dá e ideia, aí não, a gente tinha que fechar. A gente tinha que fechar em 3. A gente fechava em 3. Porque o cara gastava 1 para subir, a gente conseguiu automatizar essa subida, porque foi bom que a gente ganhou. E foi um case muito legal, porque o próprio cliente, ele reconheceu o nosso valor nessa entrega, né? E aí partiu deles para falar pra gente assim, o que vocês estão fazendo aqui pra gente vale mais do que vocês cobram da gente hoje, vamos dizer assim, né? Então a gente conseguiu agregar valor com essa questão. E assim, um esforço inicial de parametrização, mas depois fica meio que automatizado. Depois, né? A gente automatiza. Assim, o primeiro, a dificuldade é entender, né, o que eles precisam ali. E aí, depois que a gente entende, vê que... Porque a informação já saía toda de dentro do nosso sistema, a gente conseguiu mudar ali o que precisava para poder gerar isso automaticamente. Então, assim, no começo você gasta um pouco mais de energia, mas depois... Mas eu acho que a lógica é essa, né, cara? Se tem um negócio que todo mês você faz o depara, todo mês você faz... A lógica é mecanizar isso e gastar menos energia com movimentos repetitivos, né? Os movimentos repetitivos você consegue automatizar. E aí o BI ajuda muito nesse quesito. Muito. E, inclusive, né, Menotinha, a gente está fazendo algumas coisas de IA que ajuda também nessa questão, né? Exatamente. A gente tem lá na Contabilitar a versão paga do GPT. Do próprio GPT que a gente usa, Sim. Que é uma ferramenta interessantíssima de BI. E quando eu vi que o Menotti apresentou lá, que a gente está conseguindo fazer, eu vou ser sincero, eu não imaginava que daria para usar o GPT. Eu uso o exemplo dessa semana, que a gente está... Semana não, faz um mês e pouco. A gente estava discutindo um negócio lá no... Eu, Joel Davis, eu fiz um e-mail lá para enviar, todo organizadinho, mandei, e o que você achou? Ficou bom, Joel? Acho que se a gente organizar em tópicos esse e-mail aqui, vai ficar melhor. Passou 10 minutos, o Joel mandou organizar em tópicos. Tá louco, o Joel tá rápido demais, cara. Então, Joel, como é que você fez isso? Falei, o chat GPT que fez. Eu falei, não é possível, cara. Então, às vezes a gente nem percebe que tá usando isso, mas... O conteúdo ali foi gerado por nós. A organização de uma forma diferente, a gente ganhou tempo fazer, isso tá certíssimo. O chat não cria nada, né? Ele só melhora o que a gente faz ali. E ganha tempo, né? Isso, demais.
A repercussão que o evento que o Davidson criou na Contabilitar Tech Day, né? Pelo menos para mim ali, tá louco. O pessoal tudo ficou entusiasmado falando sobre o chat, todo mundo começou a usar chat no outro dia. E agora a gente tá expandindo o Plus lá pra operação, né, Davidson? Sim. E o que o Pouso tá fazendo lá, o Felipe, o Alessandro do Contábil, foi essa semana, ele trouxe para mim um contrato de empréstimo que o cliente levantou para ele. O que a gente tinha que fazer antes? Descobrir se o contrato era price, se era saque, planilhar todo o contrato para a gente reconhecer os juros ali conforme o tempo certinho. Certo. Ele subiu no ChatGPT, o ChatGPT trouxe tudo para ele. Ele subiu o PDF do contrato. O PDF do contrato. Assim, ele leu e precisou criou a alguns planilha ajustes, ele falava com o chat, não, eu quero considerar isso, tal. No final das contas, ele trouxe para ele. Entendi. Se falasse pro chat gerar um Excel planilhando os lançamentos contábeis daquele empréstimo de acordo com a ABC, se ele fazia. Precisa de alguns ajustes ali, a gente consegue talvez criar até um chat próprio para isso, né? Uhum. Tirar outras bases de dados do chat, deixar ele só para aquilo ali, a gente consegue criar. É uma ideia boa, cara. Bacana. Dá para juntar isso, o chat, o IA, né, de maneira geral, com o Power BI? Não, dá. Então, inclusive, é porque a maioria das pessoas, 99,99%, usa o chat GPT para fazer pergunta, formatar e-mail e tal. Mas, cara, ele abre... A gente falou no nosso último evento o seguinte, inclusive vou até começar agora a fazer um curso só de IA voltado à contabilidade, que, cara, na apresentação são umas 3 aulas... O que eles estão fazendo com não só o ChatGPT, não, o ChatGPT é um deles. O que eles estão fazendo com análise de dados, com inteligência artificial, é coisa de outro mundo. Agora, eu até comentei no nosso último evento lá, agora a onda da vez da IA que quase ninguém usa são esses agentes autônomos, que um conversa com o outro. Então eu posso linkar o GPT com o BI, com planilha do Google, com Gmail, com WhatsApp. Eu vi análise, por exemplo, de pegar o banco de dados do próprio WhatsApp, fazer uma análise, por exemplo, um resumo por tópico das mensagens e já consultar o banco de dados que você queira que responda, analisar documento, o cliente sobe documento numa plataforma, vem a inteligência artificial por trás, já começa a analisar aquela plataforma e já começa a extrair dados ali, gerar dashboards, tal, pode alimentar um banco de dados para depois vir o BI, extrair e montar dashboard. Então, eu acho que onde a gente vai entrar agora realmente vai ser uma coisa, cara... Imagina se o cliente manda o quanto você pagar e receber dele, o BI já faz a contabilidade e gera o balanço. Não, mas fazer o lançamento... Já classifica, lança... Aquele sonho do cliente mandar a relação de documentos, você só joga lá e ele... De carne ou de queijo. Sai na hora, cara, o balanço. Mas isso eu acredito muito, e eu vi muitas coisas sendo feitas nesse sentido, porque ele tem essa capacidade hoje de entender o que é o quê. Então, se eu mandar uma conta de energia, por exemplo, ele consegue identificar que a conta de energia é a conta de energia. Então, a única coisa que a gente tem que treinar se eu disser para ele que no plano de contas a conta de energia é o número tal, ele vai conseguir classificar. E às vezes não preciso nem dizer para ele, eu posso só mandar o plano de contas e ele entende sozinho. Porque agora o próprio ChatGPT... E o bom é que a evolução disso é rápida, né? Então a gente está falando de ChatGPT de 2022 para cá, todo mundo usa hoje, é uma ferramenta, e cada hora vem uma nova, aí lançaram aquela chinesa, aí o outro vem e lança e tal. Então a capacidade de melhoria, e eles estão com a previsão para esse ano ainda, eles lançarem o ChatGPT, que ele já vai ultrapassar a capacidade de raciocínio de um ser humano, cara. Então... Pensa bem isso. E pensa, a gente, como ser humano, nós temos que alimentar a nossa cabeça de dados. O ChatGPT tem esses dados já. Então, imagina se você tivesse todos os dados do mundo na sua cabeça e você tivesse só que processar. E ele já tem isso e aplicando raciocínio em cima disso. Então, eu acredito que cara, agora
É uma coisa que não vai passar É mais. Não Resident Evil, né? cara. É inevitável. não tem como. Thanos. E tem que entrar agora, cara. Agora é o momento de todo mundo especializar nisso, cara. Não é passar. Não é a gente entender. Depois a gente vai falar, o Luiz vai trazer alguns casos. Não é só a gente entender que ChatGPT é formatar e-mail e tal, porque isso daí, claro que ajuda, né? Mas é muito mais que isso, cara. A gente não precisa nem do chat mais pra isso. O próprio Gmail agora, É, na hora que você vai o próprio digitar lá, já tem a IA por baixo dele. Você digita e-mail na IA e a IA melhora pra você. Pô, até o chat, né? O WhatsApp. Tem Pois um é, IA lá, a você meta. consegue pesquisar alguma coisa e já enviar a resposta Cria daquilo. imagem, faz tudo, cara. Então Exatamente. eu tava até com. O PDF também agora, do lado do PDF, a gente tem a inteligência artificial ali. Tudo tem, cara. Todas as empresas. Mas de assim, software eu acho que é uma têm software. ferramenta para encurtar o tempo para chegar no objetivo X. Isso aí. Que a gente já fazia antes, mas tinha todo um processo ali, transformar em Excel, trabalhar os dados. A Brislaine, uma das coordenadoras lá também, né, tem um cliente que envia documento físico pra gente. E o nosso departamento lá que escaneou pra gente e colocou tudo em um arquivo só PDF. Ela subiu no ChatGPT e pediu para ele planilhar. Só que os documentos eram uma conta de água, uma conta de luz que não seguiam um padrão, não tinha layout. Mesmo assim, o chat conseguiu entender cada layout, onde ficava a data, valor e o fornecedor. Ele conseguiu trazer em uma planilha para ela, com todos os documentos seguindo layouts diferentes. No mesmo arquivo PDF, ele conseguiu entender isso e planilhar pra gente. Então, sei lá, tinha 10 páginas, cada um com a data num lugar, ele buscou a data em Tinha todas uma as conta páginas. de luz, uma conta de água, uma nota Entendi. fiscal. E ele conseguiu trazer isso pra gente. Ele conseguiu entender, não precisou criar um layout padrão ali. Ele entendeu isso também. Ele aumenta muito essa capacidade de processamento, cara. E a hora que a gente ficava preocupado em arrumar um software que escaneia pesquisável, né? Isso aí recentemente. A gente Pra queria conseguir achar uma coisa que escaneia pesquisar documento, alguma você coisa. podia A ONU, né? pesquisar no documento, A cara. ONU faz isso. Então ele pega A aquele gente OCR, demorou né? pra achar isso. É só para ter informação guardada que você conseguisse pesquisar, né, cara? Então, eu acho que foi até bom a gente ter feito o evento, porque o pessoal já começou a perceber que isso é realidade, dá para aplicar no dia a dia, aplicar no nosso trabalho no dia a dia, dentro da contabilidade, que não é uma coisa que não tem ligação, tem toda ligação com a contabilidade. Cara, eu sempre faço isso também. Eu uso o GPT do básico para tudo. Se eu for formatar um e-mail, por exemplo, cara, todo e-mail que eu vou formatar, eu mando lá. Não tem motivo de eu não usar isso, cara. Porque. Fórmula no Excel, a gente precisa não aprender pensa isso aí. mais pra fazer. No meu computador eu tenho lá um comandinho que eu dou o comando, ele já abre a telinha do GPT. Hoje mesmo eu estava fazendo uma pesquisa lá, eu estava montando uma apresentação de um curso lá no escritório. Aí eu queria saber o KNAI. Qual que era a descrição daquele KNAI? Eu não vou no Google mais, ter que abrir o site, pesquisar. No Concla, você não vai, não? No Concla, tem que abrir lá no Concla, pesquisar o KNAI. Não, eu dou um comandinho, KNAI, qual a descrição do KNAI? Já traz para mim na tela. O tanto que isso encurtou a etapa que a gente fazia antes. E antigamente, para até essa opção de pesquisa, se você fosse consultar alguma coisa, uma dúvida, você tinha que entrar dentro de um fórum, alguém discutindo, para ver que conclusão que chegou no meio da discussão, até para resolver um problema bobo do dia a dia. Então não tem essa necessidade mais. Então, essa etapa de encurtar o nosso trabalho, nossa, foi enorme. É claro que o GPT tem algumas falhas, porque a gente sabe que a legislação muda muito e tal, principalmente ligado à legislação, mas mesmo ligado à legislação, ele já dá um norte pra gente. Se eu quiser perguntar a tributação de um produto, por exemplo, eu posso fazer a pergunta, ele vai me dar um embasamento legal, e eu entro dentro do embasamento legal, verifico se realmente faz sentido, se não faz, se tem alguma coisa complementar e tal, mas encurta muito o processo nosso. O próprio Eu chat... ainda tô na fase pré e chat GPT, cara. Eu ainda tô indo lá no Conca. Preciso rever esses conceitos aí. Hoje na consultoria, bastante trabalho que a gente vai fazer, a gente sempre faz alguma validação com o ChatGPT, cara. Você é esperto, hein, cara? Igual eu tava Eu te acho que o dando... Leonel tá fazendo tudo que ele tá mostrando pra mim, Eu cara. tava te dando um exemplo. Eu falei com o Felipe ontem, a gente tava fazendo um valuation, né? E aí a gente analisa o histórico ali da empresa dos últimos anos para projetar ali o futuro dela, né? E ela teve um crescimento muito alto nos últimos anos, de faturamento e tudo mais. E aí, cara, como é que eu vou projetar para os próximos 5 anos um crescimento tão grande? A gente precisa ser mais conservador e algumas coisas do tipo. E aí, joguei no ChatGPT, coloquei lá os índices de crescimento dela.
Aí coloquei o mercado que ela atua, a região e tudo. E aí ele fez uma análise falando assim, o crescimento dos últimos anos foi muito alto, mas para os próximos a gente não consegue colocar um crescimento tão alavancado, precisa... fez algumas ponderações lá e colocou um crescimento entre 10% a 15%. Aí o Felipe falou com o cliente... Eu mandei pro cliente, o que você acha que a projeção falou isso? Olha só. Você acredita? Deu dentro do Agora, se o cliente digitou lá no GPT. Essa informação a gente não vai ter, né, cara? Ele pode ter escrito lá. Tem o pró e o contra. Eu até brinco na faculdade, às vezes na correria eu faço, por exemplo, a gente fazia muito exercício de contabilidade básica, por exemplo. Nossa, cara, que as questões da prova institucional. Não, pensar Nossa, eu ia fazer tudo no GPT hoje. Pensar um monte de fato contábil. Vendeu, comprou. Companhia pagou. ET. Nossa, vendeu isso, comprou aquilo. Dever de casa não existe mais agora. Só que aí a gente tem que ficar esperto nisso, porque, por exemplo, eu faço... Se eu usar isso para fazer os fatos e tal, desenhar... Se eu usar. Então, não, mas eu uso... Aí, quando eu uso, você tem que ficar de olho, porque o aluno também pode usar o GPT para responder a pergunta, né? Então... Só pergunta aberta, não é de mercachista. Não, por isso que eu falo de vez em quando erra, cara. Teve uma vez que eu fui fazer uma atividade lá, eu falei para montar para mim os fatos contados para depois montar o balanço. Aí ninguém fechava o balanço, cara. Putz, cara, ninguém fechava, cara. Eu falei assim, não é possível, nem você tinha fechado. Não é possível que esse negócio tá errado, cara. Aí um monte de gente lá, mais de 50% da sala já não tinha acertado. Eu falei assim, o que será que aconteceu? Aí eu fui olhar, o GPT errou no cálculo. Por isso que... Eu fazia isso também, só que eu errava. Eu falava na sala que era estagiário que montou pra mim, que errou. Por isso que é bom a gente... Aí a gente tem que, às vezes, dar uma acertadinha na nossa pergunta, porque eu mesmo não perguntei dessa forma. Eu poderia ter falado para ele ativo é igual a passivo, mais patrimônio líquido. Se eu tivesse falado isso, ele ia ajustar os valores para bater. Não ia errar, entendeu? Então, a forma que a gente pergunta faz total diferença. Então, muita diferença. Muita diferença. Se eu já falo para ele assim, eu quero assim, é impossível dele errar, porque ele já vai fazer com base no que eu montei. É igual quando a gente monta um GPT próprio, por exemplo. Nós já passamos o parâmetro no que nós queremos. Ele só usa a inteligência artificial por trás para conseguir chegar naquele resultado. Mas o importante é isso, a gente saber perguntar, e não é só a gente jogar, por exemplo, um balanço uma DRE e mandar ele calcular e tirar um relatório pra gente, porque pode ser que ele erre. Então a gente tem que verificar e tentar ser assertivo, principalmente no prompt. Mas a gente tem um exemplo interessante de saber fazer a pergunta, né, Leonel? Tinha uma empresa que procurou a gente, um cara procurou a gente, ele estava sendo processado por uma empresa. Olha que história macabra, velho. O cara trabalhou um tempo numa empresa, a empresa estava com dificuldade financeira, acho que tinha algumas penhoras no Bacen e tal. O cara não queria usar o nome, não podia usar uma conta bancária no nome da empresa, porque senão ia penhorar os valores lá. Aí o que a empresa deu de ideia? O diretor financeiro da empresa, na época, abriu uma conta no nome dele e a empresa começou a movimentar valores na conta do cara, só que os valores eram da empresa. Caso de 20 milhões, não foi? Não lembro o valor. Foi em torno disso. E aí, cara, todo esse período, sei lá, 2, 3 anos que ficou movimentando em nome do cara, aí o cara foi que sair da empresa, saiu, fechou a conta, beleza, muito obrigado, saiu. Passou, sei lá, 1 ano, 2 anos, o cara abriu uma empresa concorrente e começou a ter performance na empresa concorrente. A empresa anterior ficou chateada, pé da vida, porque o cara abriu um concorrente e falou, como é que eu vou ferrar esse cara aqui, cara? Como é que eu vou ferrar esse cara aqui? Os caras levantaram os números que passou na conta dele e falaram assim, vou processar esse cara aqui por agiotagem. E aí falou que foi para a conta do cara 20 milhões, mas voltou só 10 ou 12, né? E aí que a diferença era juros, que o juros estava abusivo e que o cara praticou agiotagem com eles. E aí entrou com um processo de agiotagem contra ele por conta disso. E aí ficou a discussão, o cara defende, falando o que é, e o juiz falou, vou pedir para um perito analisar. E aí contratou a gente para fazer o trabalho de assistente perito. Aí sentou meu Leonel, montamos uns quesitos, entendemos lá, o Leonel leu o processo inteirinho e chegamos e tal. Aí deu na nossa cabeça, né? Falei, vamos pôr no chat GPT para ver. Já estava pronto o negócio. Vamos pôr no chat GPT para... O advogado tinha validado já os quesitos, né? Vamos pôr no chat GPT para ver o que dava. Aí subimos no chat GPT, falamos um monte dos quesitos da perícia para nós. O chat montou os quesitos todos. Aí estava lá assim, primeira pergunta. Os valores de X, não sei o quê, são considerados juros abusivos? Qual é o conceito de agiotagem? E que não sei o quê. O chat estava montando as perguntas, tentando defender de que os juros não era abusivo
e que não era agiotagem. Só que não era isso que a gente queria. A gente queria induzir o perito de que aquilo não era uma operação de empréstimo, né? Que o cara não tinha origem no imposto de renda dele para ter aquela grana para emprestar, de que os valores que entraram na conta dele, a maioria veio da própria empresa, então não faz sentido. E aí o Leonel falou assim, deu errado, né? Não deu certo, não. Eu falei, cara, vamos mudar a pergunta pro chat? Vamos inverter, falou assim, refazer os quesitos sobre a lógica de que não era um empréstimo e tal. E ele montou, a gente aproveitou umas perguntas ainda, né? Foi, cara. E assim... Aí ele remontou os quesitos e a gente aproveitou uns ainda. E o mais interessante, assim, o processo tinha 3.000 páginas, cara. Uhum. Aí você pega, passa o olho e tal, e aí você joga no chat GPT e fala pra ele, resuma o processo. Ele faz o resumo. E aí, exatamente o que o Felipe falou, na primeira forma que a gente perguntou, ele trouxe do jeito que a gente perguntou. Ele só faça os quesitos. Em cima do processo, ele fez os quesitos. Aí a gente mudou a forma de perguntar, mudou a forma como ele iria analisar, e aí ele trouxe da forma que a gente queria. Não, e o mais legal é que é o seguinte, o chat GPT ele tem tanta informação lá, mas não são informações privadas. Se ele tiver até essas informações de uma forma privada, ele não divulga para nós. Ninguém sabe de onde vem as informações também, né? No chat GPT de maneira geral. Por exemplo, o Deis falou de ter um chat próprio, um banco de dados nosso próprio. Toda vez que a gente cria o chat GPT nosso e sobe o nosso banco, só nós temos acesso a esse banco. Outras pessoas de fora não conseguem acessar as informações, porque esses dados são nossos, os nossos clientes, né? Tem uma segurança nisso, né, Deis? Sim. Inclusive tem versões do GPT que, quando vai criar, tem que tomar até cuidado, porque ele tem opções que você marca lá para ele liberar ou não. Isso. E tem opções também. Entendi. E tem opções também que é bom a gente ficar atento. Quando a gente vai criar, ele pergunta se ele quer relacionar com alguma fonte externa da internet. Às vezes ele mistura. Então, às vezes ele está analisando uma informação nossa, pegando uma informação que veio de fora, só que a gente queria que ele aplicasse só a inteligência em cima da nossa base. Então, quando eu marco isso, ele mistura uma coisa com a outra. Entendi. Se ele achar uma legislação na internet e tal, ele começa a misturar. Mas às vezes eu quero informação de fora, eu só não quero pegar a minha e levar para fora. Sim, né? Isso aí a gente tem que estar sempre sendo protegido. Mas uma dor que a gente sempre tem, né, Leandro? Eu vou apresentar a demonstração para o cliente, o cara fala assim, o teu bit deu 10%. Ele fala assim, esse bit é bom? Eu falo, mercado. E o mercado? E a dificuldade que a gente tem de buscar essa informação no mercado? E agora o ChatGPT? Eu busco. Fazer a pergunta certa. Se a gente pode pegar, por exemplo, a DRE de um cliente, levantar e pedir para ele fazer uma comparação com o mercado daquele setor, se os números estão condizentes, talvez seja possível fazer dessa forma. E hoje no chat ele está trazendo a base de onde que ele está buscando. Se ele pega a informação no Bacen, se ele pega em outra rede, ele traz. Então traz mais confiança ainda, né? O chat percebeu que às vezes as informações estavam muito vagas, a gente não podia confiar muito. Eu fiz uma pesquisa essa semana de como fazer uma alteração no sistema Questor. Ele foi lá, me respondeu o que eu tinha que fazer passo a passo e me trouxe o link da onde que a Questor, no site da Questor, ensina a fazer aquilo. Então trouxe muito mais credibilidade. Eu não pesquiso até mais. Até o suporte da Questor você pesquisa no chat GPT. Eu pesquiso no chat GPT, ele me dá passo a passo. Eu precisava alterar algum... Era tá para enviar uma ECD. GPT, enviar uma ECD, o contador responsável não conseguia alterar no layout da ECD. Eu tinha que alterar no gerenciador de empresas. Só que eu não queria saber isso. Eu não tinha como estudar a tempo ali o sistema Questor para aprender. Eu joguei no chat, ele me deu... Entra no gerenciador de empresas, no Questor, faz isso. Perguntei pra Rafa, posso fazer isso do setup? Não vai dar ruim, não vai alterar nada. Ela liberou, não, pode fazer. E eu fiz. Deu tudo certo. Massa, não uso nem o suporte mais da Questor. Tá muito viciado no chat GPT, cara. Não, eu vi uma outra inteligência artificial, cara, que não é a GPT. Para suporte, você faz como se fosse uma videoconferência, ela tá vendo a sua tela. E você vai perguntando mesmo, conversando, falando, eu tô com essa dúvida aqui, como que eu faço para fazer isso aqui no sistema? Aí ele vai olhando o que você tá fazendo, movimentando e vai te falando. Clica no tal botão, tal utilitar, não sei o quê, e vai te orientando tudo, cara. Olha a base. Imagina, eu tava até conversando com o pessoal da Questor, que eles vieram no escritório semana passada. Eles têm a base deles lá de conteúdo para resolução de problemas gigante, cara. Imagina se eles pegam isso, coloca dentro da inteligência artificial, porque se eu pergunto uma coisa, deles. Se eu pergunto uma coisa, ele vai responder, ele vai tentar encontrar aquilo que eu tô perguntando. Então ele não consegue, a base deles não tem esse raciocínio que o GPT tem. Se ele começa a relacionar, fala assim, isso aqui parece com isso, que pode ser isso e tal, e começa,
aí se torna muito mais assertivo o suporte. Isso daí para tudo, né? Não só para questor, por exemplo. Qualquer coisa que tem uma base de conhecimento por trás, você consegue aplicar. E dúvidas pequenas, né? Não pequenas, né? Dúvidas que são fáceis de resolução, talvez dava para automatizar até a resposta dessa dúvida. Isso. Né? É igual o exemplo que eu falei. Vamos supor que a gente consiga acessar a base o próprio cliente nosso procurando nós pelo WhatsApp, que hoje é gigantesco esse volume de fluxo de mensagens dentro do escritório. Mas a gente pegar toda essa base, a gente compilar isso, tentar entender quais que são as principais dúvidas que os clientes perguntam. Entendi. Então, e fazer, sei lá, um treinamento para isso, fazer um Consegue vídeo pegar os bancos de e-mails isso. também? Não, todos os e-mails que o cliente manda pra gente. Consegue pegar tudo, cara. Quais são as principais Não, sabe perguntas? que eu Top vi? 10 das perguntas. Não, o que eu... Daria pra gente fazer tipo um podcast. Hoje eu vou fazer aqui um Reels. Top 10 das perguntas que tivemos esse mês na Contabilitar. Verdade. Cara, isso é legal pra caralho. Não, eu vi inclusive um treinamento que eu vou fazer começar a semana que vem, a mentoria disso. O que eles fazem? É um escritório que ele centralizou os e-mails num e-mail só. Aí o que ele faz? Chegou um e-mail naquele e-mail. E ele analisa o conteúdo do e-mail. Aí você já parametriza, se for um assunto relacionado a tal, é departamento fiscal, contábil, DP e tal, e ele já vai classificando. Entendi. E já vai direcionando dentro do escritório. Então você imagina, sei lá, o cliente enviar para um e-mail só, automaticamente ele já faz saneamento. Já pinga na pessoa certa. Já pinga consegue na ver certa, lá nas acessórias quem é o cara que faz o fiscal daquilo. E já direciona para a pessoa. Então por isso que eu tô falando, esse nível de inteligência não é só a gente pesquisar mesmo, cara. Só pensando nessas coisas aí. Não, é infinito, cara. Depois abre infinitas possibilidades, cara, para consultoria, para assessoria, para tudo, para atendimento. O Matheus fez uma reunião com o Otimiza, uma plataforma que a gente utiliza de lançamento contábil, que usa também IA, mas não tinha nada a ver com isso. Aí ele mandou o link para o Matheus entrar, não era Google Meets nem Teams, era uma plataforma. Fez a reunião, no final da reunião o Matheus descobriu que aquela plataforma era tudo para gerar um resumo da reunião através de IA. Então, às vezes, eu fui ler depois, na reunião que você está fazendo, dependendo do tom de voz que você utiliza para falar de determinado assunto, ele cria um tópico especial depois para você, para lembrar o que foi discutido naquela reunião. Hoje tem já viu um negócio para escrever. Tem um aparelho que parece um celularzinho pequenininho, fininho. Você põe ele na mesa, ativa ele. Aí a gente tá conversando no podcast, por exemplo. No finalzinho ele faz uma ata, um resumo geral, dispara por e-mail para quem for. Eu acho que esse aparelho também... O Deis me falou desse aparelho aí. Eu falei, putz, eu fiz 13 ou 15 entrevistas de mestrado. Gravei tudo, depois dei play e eu mesmo fui escrevendo no Word que o cara tava falando, para depois eu ter o resumo pergunta por pergunta para eu lançar na dissertação hoje. Não, e você pensa, por escrever exemplo, a dissertação para mim. Você pensa, por exemplo, às vezes, advogado, por exemplo. Só com os áudios. Advogado, por exemplo, às vezes ele tem que escutar o áudio de uma conversa de tantos dias para trás. Por causa de 5 minutos. Por 5 minutos. Imagina você jogar isso, ele já transcrever tudo, você faz a pergunta onde, fala alguma coisa a respeito disso. Não, aquele filme Tropa de Elite que tinha um cara só na escuta lá na polícia, até achar alguma coisa que falasse de arma, que tinha que ir lá no morro tal para buscar as armas. O ChatGPT faz isso, cara. Então, Você grampeia a ligação e ele usa. É um processamento, um outro nível, cara, que a gente vai enxergar, entendeu? Então, cara, agora é a hora da gente realmente entrar de cabeça, cara. Menotti, dá alguns exemplos bacanas que estão usando lá. Você falou que você pegou o planejamento tributário do Bruno, subiu. É legal. Verdade. O chat não só benefício para a gente ali dentro do nosso processo, mas também para o cliente. Resultado final ali, né? A gente teve um case que um cliente me ligou, perguntou para mim. Eu fiz o planejamento tributário aí e criei uma outra empresa nesse planejamento tributário. Eu tinha uma outra empresa dentro da minha empresa, não sabia disso, mas o planejamento criou outra empresa. Eu estou precisando comprar um caminhão agora. E o planejamento tributário criou uma empresa no ramo de caminhão, transporte. O que eu faço? Eu compro esse caminhão na minha antiga empresa ou eu compro na minha nova empresa? Eu já sabia o que tinha que ser feito ali. Só que, como que eu vou passar isso para o cliente? Eu vou escrever tudo ali passo a passo, vou fazer cálculo para ele? Não. Vou jogar no ChatGPT. Só que eu já joguei no ChatGPT com a resposta. Chat, eu sei que comprar o caminhão nessa empresa é melhor, só que eu quero que você me dê 2 cenários. Comprando um caminhão numa empresa, comprando um caminhão em outra empresa. Ele me trouxe um cenário. Eu falei assim, chat, eu quero que você faça cenários tributários. Qual que é o impacto disso no fluxo de caixa da empresa? Comprando por cenário A, cenário B. Ele trouxe. No final ainda me trouxe gráfico. Eu enviei para o cliente.
o cliente conseguiu entender com os gráficos do ChatGPT e o cliente mesmo respondeu, nossa, comprar por essa empresa vai ser muito melhor. Entendi. Então, e você já sabia a Eu já resposta. sabia, Não, eu sabe o que eu achei mais legal? É que nesse exemplo aí, existia um faturamento intragrupo de uma empresa para outra. E o Menotti não falou que a empresa era intragrupo e o ChatGPT entendeu que era intragrupo pelo nome da empresa, cara. Muito legal. Outra coisa também que vocês falaram, que alguém precisava de um relatório de quantidade de pessoas do sexo feminino e masculino, só que na planilha não tinha essa informação. Ele entendeu pelos nomes, né? É claro que não tinha um Aruan lá, né? Que era o Aruan ou Aruan. Mas ele entendeu pelos nomes e deduziu a quantidade de homens e mulheres daquele público. Eu achei muito legal, cara. Cara, ele consegue fazer, cara. Ou seja, uma coisa que a gente antes... Nossa, não tem essa informação. Ligava pro cliente, pedia uma planilha com a inclusão do sexo na planilha, né? E quando o cliente pede essa informação, a gente já tem. A gente já tem os dados. A gente vai gerar os dados e enviar para ele, mas enviar com esse toque a mais do ChatGPT é diferente. É top demais, cara. É diferente demais. Você pegar um balanço, mandar pro cara, ou pegar o balanço, subir no GPT, pedir para já fazer uma pré-análise, mandar uma análise pro cara, ou uma nota explicativa, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Não nota explicativa, porque depende dos lançamentos e não só do saldo, mas uma análise de índices, de margem de contribuição, você consegue montar rápido, né? Ou você gastaria 2 horas para montar, você vai fazer isso em um estalo, né, cara? É muito fácil, cara. E não custa nada pra fazer, né, cara? Você sobe, nem 1 minuto você tá pronto. E o valor que isso gera também pro cliente. Então, melhora muito o entregável, né, cara? É igual o e-mail que eu recebi do Joel. Achei que o Joel trabalhou 1 hora pra fazer o e-mail. A gente vai achar, nossa, meu notinha é bom mesmo, cara. Você começou olha o tempão que gastou pra fazer isso aqui, cara. Eu nem perguntei isso pra ele, velho. Nossa, esse povo é bom, hein, cara. Tá entregando ele aqui agora. Então, esses dias ele recebeu um relatório, o Benatinho falou, né? Recebeu um relatório do administrador judicial criticando os pontos do balanço dos clientes. O Benatinho olhou e falou: você tá ligado que isso aí saiu do chat, né? Saiu, não tem como, cara. A cara tá muito cara de chat GPT, legal. Aí leva um ponto de alerta também, né? Até que ponto que isso vai afetar o humano ali atrás. O Deus fala muito no Deus que o chat, a inteligência não tá para substituir ninguém, né? Ela tá aí para melhorar o cara lá que usa a inteligência melhor que você. Beleza, mas e o cara que era o escrivão lá do audiência que tem que digitar tudo ali? Será que ele não essa função aí pode ser que faça sentido. Um pouco, às vezes, querendo ou não, vai substituir. Toda tecnologia tem isso, né? Mas por exemplo, quando veio o Uber, todo mundo achou que ia acabar o taxismo. Mas quantos empregos foram gerados? Isso aí. Quem não conseguiu ser Uber, vai ter que ter um departamento de TI agora no judiciário, dentro do... os serviços vão migrando, né, cara? Mas eu acredito que essa parte, eu falei no último podcast, o que acontece hoje na rotina contábil de qualquer escritório? O maior tempo que a gente gasta no fechamento contábil é inserindo dados. Se a gente pegar 90% do nosso tempo é lançando nota, fazendo lançamento, apontamento de folha e tal, até chegar na etapa final que é pequena, só processar e conferir. Então, essa etapa aqui, cara, essa dá para encurtar. Antigamente a gente não conseguia encurtar, porque fazer depara de um monte de coisa é complexo pra gente fazer. Essa empresa, se ela for transportadora, isso aqui é consumo, isso daqui é ativo e tal. É difícil, às vezes, nós fazemos depara para tudo, mas a inteligência ela consegue resumir isso pra gente. Ela consegue entender o que pode ser considerado uma despesa para uma empresa, o que é custo e tal. Então, essa etapa agora desse encurtamento, eu acredito que a gente vai conseguir encurtar cada dia mais e ter realmente pessoas mais consultivas. Sim. É o que a gente sempre fala na contabilidade. A gente tem 120 pessoas, a gente não quer substituir 100 pessoas lá para ficar 20. Se a gente tiver 120 prestando o serviço mais consultivo, aí para a gente é melhor. É o nosso propósito. A gente tem demanda para isso, né? Tem demanda. Só precisa melhorar a qualidade. Então, se eu gastar menos tempo processando e mais tempo analisando e entregando, seria o ideal. Isso. Né? Então, a gente tem que gastar energia com ChatGPT, com Power BI, com todas essas ferramentas no processamento. Né, cara? Tem um case também do ChatGPT que o próprio departamento de desenvolvimento lá da contabilidade ajudou o ChatGPT a criar. Eu criei um chat próprio onde eu subia um extrato bancário e ele convertia para mim. Como que o chat converte? Ele cria um comando ali via Python para gerar um Excel daquele PDF. Só que ele estava errando no comando. Quem descobriu isso? O Gustavo do nosso desenvolvimento.
Ele falou, cara, esse comando do chat tá meio básico, tá meio falho. Eu vou melhorar ele pra você. Ele criou um Python pra mim e me mandou o comando. Eu fui lá nesse chat próprio que eu criei. Refazer falei assim, usando esse comando. Isso, eu não quero que você faça mais a conversão. Eu quero que você apenas execute esse comando via Python. Ele nem sabe o que ele está executando. Ele não sabe se está convertendo em extrato ou não. Só está executando aquilo para mim. Eu mando o PDF e ele já converte para mim em Excel. Eu acho que é aí que a gente tem que gastar energia, sabe? Diminuindo E ele não erra o nosso mais. tempo de processamento. Isso. E aquilo que eu falei, cara, no último, todo mundo tem que entender isso, cara. O que você faz no teu dia a dia tem que questionar, cara. Porque não significa que poderia ser o certo 5 anos atrás e hoje a gente tem outros mecanismos que pode melhorar isso. Então, a gente entender que eu fui ensinado assim, é assim pro resto da vida. Não, porque se essas pessoas não se tornarem questionadoras, nunca que essa solução vai chegar até você, chegar até mim, chegar até o desenvolvimento. Então, não chega ao ponto da gente solucionar. Então, todo mundo dentro da contabilidade, seja de qualquer escritório, tem que questionar aquela etapa do processo. E importante entender, por isso que é importante. Essa tecnologia que a gente está falando hoje aqui, cara, nós estamos em 4. Ninguém aqui tem formação nenhuma em tecnologia aqui. Não. Todo mundo é contador, cara. Então, o que nós estamos falando aqui, o pessoal tem que entender, e isso aplica no meu dia a dia. Se eles estão lá, os 4 são contadores, e eu tenho que também pensar nisso, cara. E olha como é que isso muda a mentalidade, né? Eu cheguei num ponto, eu sempre estou estudando, faço pós, termino a pós, vou fazer outro curso. Eu cheguei um momento que eu estava sem estudo. Eu falei, agora eu preciso fazer. Eu ia fazer um estudo de IFRS. Minha área, eu preciso saber disso. Só que o Davidson me mandou um curso de Python e SQL que ele tá fazendo. Cara, sem pensar, eu não vou fazer IFRS. Entendi. IFRS eu estudo no chat GPT depois. Entendi. Eu vou fazer um estudo de Python e SQL. E eu tô estudando Python e SQL que não tem nada a ver com a minha área, mas eu sei que vai agregar muito mais se eu souber do que souber de Mas IFRS. se você souber um nível intermediário, não avançado, igual, por exemplo, o Lucas vai saber, um nível intermediário, mas entender aonde aquilo vai aplicar para você, você vai usar muito melhor do que o caboclo que é rato nisso aí, entendeu? Por quê? Porque ele vai focar no como funciona a ferramenta, mas a aplicabilidade ele vai deixar meio de lado. Porque há 3 meses atrás eu não sabia o que o desenvolvimento poderia fazer para mim. Agora, eu entendendo isso, eu já subi lá, eu já falei, não, eu quero que você crie essas tags para mim no banco de dados, que eu sei que você criando isso vai gerar uma tabela lá no SQL, vai gerar uma linha, vai gerar um campo que eu posso fazer isso num BI depois, apresentar. E é o que o Davidson faz diariamente com o pessoal do desenvolvimento, né? Ele traz essa cabeça, ele traz essa aplicabilidade para as coisas que os caras podem fazer, né? Então eu não preciso saber fazer tudo, mas eu preciso saber o que pode ser feito para eu perguntar e pedir ajuda. Justamente. E depois que você começa a estudar, igual o Felipe falou, o nível intermediário disso, cara, a tua cabeça ela explode num mundo de possibilidades que você não enxergava, cara. Então, antigamente, por exemplo, quando o Lionel começou a fazer BI lá no banco de dados do domínio, aí depois mudou para Questor, isso já muda a cabeça, porque a gente não está falando da tela do lançamento contábil, não, a gente está falando de onde está o dado, ele está lá dentro do banco de dados. Aí quando a gente tem acesso a esse banco, cara, e a gente sabe, essa tabela... Porque o Lucas até deu uma palestra interessante lá que o que retorna na tela nada mais é do que ele está num banco de dados alimentado. Então, se eu souber as possibilidades que eu tenho, ou de inserir um dado ali dentro direto, ou de eu alterar, ou de eu excluir e tal, cara, isso explode na nossa cabeça, porque hoje com a Questor, por exemplo, que é um banco totalmente aberto, cara, antigamente eu ficava travado, porque eu falava assim, a domínio não tem jeito, infelizmente não tem jeito de a gente fazer nada. Eu esperava ela. Isso. Agora a gente não. E a gente tem força, a gente tem braço de desenvolvimento dentro da contabilidade, que hoje a nossa equipe, a gente falou no nosso último evento, cara, a galera tem conhecimento hoje de bancos de dados de domínio, de Questor. Então, por isso que é importante, na hora que a gente começa a adquirir esse nível intermediário, cara, você não vai querer ficar fazendo o mesmo lançamento manual nunca mais na tua vida, cara. Você começa a enxergar diferente. Né? Pouco tempo atrás, a gente achava que macro, né, no Excel era uma coisa avançada demais, né? Pois é, mas eu tô vendo vocês conversando aqui e tô percebendo que eu tô velho mesmo. Eu tô ficando pra trás, cara. Eu tô precisando me atualizar nesses trem aí. Cara, isso daí vai ser a nova regra do jogo. E o BI, por exemplo... Diz, quando você copa, me dá um curso. o BI, por exemplo, do lá, usando a mesma base que a Domínio usa.
a Domínio não consegue trazer ele clicando na conta, rapidinho, no maisinho, abrindo os lançamentos, rapidinho. Pois é. O BI já faz melhor que a Domínio faz. Mas é porque o Lionel não buscou o relatório da Domínio, ele buscou o banco de dados mesmo. A lançamento. Domínio simplesmente Ele reprocessou no fazer BI. isso, mas o BI ficou Exatamente. melhor que a própria Domínio. Isso aí. Ele legal mesmo. enxuga a consulta, né? Agora, uma preocupação que a gente tem que ter também, em tudo, principalmente no conteúdo que a gente vai gerar para o cliente, e a gente tem essa consciência na validação das informações. Né? Porque, cara, sei lá da onde o ChatGPT está tirando isso. Ele é muito assertivo, óbvio, mas a gente não pode enviar nada e não vai fazer isso sem antes dar uma Sempre validada analisar. naquilo. Né? Esse caso mesmo, o case lá da transportadora, do caminhão, tive que validar. Validei, mas eu não seria capaz de fazer em tão pouco tempo a análise que ele fez. Perfeito. Mas eu validei o É igual resultado. os quesitos lá. Ó. Se a gente pegasse os quesitos e mandasse, né, a gente estava lá, o advogado defendendo que não é empréstimo, e nós gente falando pedindo que pro perito verificar se a taxa de juros estava dentro do mercado ou não. E Então, você ou consegue seja, induzir a resposta desconectado. do chat, né? Você pede para ele elaborar um e-mail, depois ele elaborado, você pode pedir para ele um pouco mais de firmeza ou um pouco mais de rigidez ali. Ele consegue melhorar o que ele Ele mesmo está faz. discutindo hoje, eu estava olhando uma questão de. Acho que era um banco de dados de informações de M&A que deixaram de existir lá do. Foi Fala, desculpa, não vou lembrar. quando a gente está fazendo o cálculo do AC, né? Que é o custo médio custo ponderado de capital próprio, é. Isso. E aí, entre esses, a gente faz o custo capital próprio. E para achar o custo capital próprio no Brasil, a gente usa uma taxa de risco, né? Brasil, país emergente, a gente usa uma taxa de risco. E eu pegava de um site que ele parou de funcionar. Ele não existe mais. E aí eu tava trocando uma ideia com o Léo, que também trabalha com valuation. Eu falei, Léo, da onde que você tá tirando a informação agora? Porque o EMB+ parou de funcionar. Eu tô sem base aqui. Aí já tinha jogado no ChatGPT, o ChatGPT me deu o índice, falei, agora me traga a fonte. Aí ele trouxe a fonte do Investing, que é um site norte-americano. E aí o Léo falou com um professor, amigo dele, e aí o cara falou, nós estamos pegando o CDS lá do Investing e tal. Foi a mesma fonte que o ChatGPT tinha me dado. Aí a gente conseguiu validar com outras fontes, mas sempre assim, sempre validando. Sempre validando, né? Eu acho que você ganha na velocidade para chegar no resultado. Mas esse resultado tem que ser coerente, esse resultado tem que ser validado. Tem que validar. Show de bola, gente. Obrigado pelo tempo de vocês aqui. Acho que a gente discutiu, foi muito produtivo tudo que a gente discutiu aqui. Parabéns pelo que vocês estão fazendo na Contabilitar. Prometo que eu vou tentar me inserir um pouco mais nesse mundo. Fica só para rua, né? Nem computador eu tenho mais, tem só o iPad e olhe lá, né? Só no celular. Mas é por conta que eu me dou o luxo de talvez não ter que preocupar com isso, porque eu tenho uma equipe brilhante lá, com todo mundo, né? Todos nós temos, que cada um se complementa e cada um vai conseguir se encaixar. E isso faz com que a Contabilitar seja o que é. Mas, então, obrigado mesmo, tanto pela colaboração e pelo tempo de vocês estarem aqui e até mesmo pela colaboração diária lá, né? Sempre nos ajudando, né? Nessa nossa pegada inovadora e tal. Conforme eu brinquei com o Davidson no último podcast, né? Não cai manga do pé de abacaxi, cai manga do pé de manga. Então, como a gente é pé de manga, a gente atrai, né, colaboradores que têm o mesmo perfil, né, manga, para a gente poder continuar nessa vibe. Obrigado mesmo. Se vocês quiserem dar uma fala final. Agradecer, Felipe, pela oportunidade, pela honra de estar participando aqui do Contabilitar Cast, né? Calmou, Leonel? Não, Já tá mais tranquilo? Não, tô tranquilo. Não, também só agradecer, cara. É legal a gente falar um pouquinho das coisas que a gente faz aqui. Depois do evento lá, o pessoal procurou também para saber sobre BI, para saber o que eles podiam fazer. Às vezes a gente não consegue atender na hora ali por causa de outras demandas também. Mas é só agradecer e, assim, expandir cada dia mais com o nosso pessoal lá as ferramentas que a gente utiliza. Esse evento também, né, David? A gente tá convicto de que a gente tem que manter ele, fazer mais vezes, né? Talvez com temas diferentes, mas a gente tem que não pode deixar essa chama cair, não, porque isso aqui é um instrumento de divulgar o que a gente está fazendo, mas a gente não pode deixar baixar isso, né? Todo mundo tem que ver que a todo momento a gente está repensando. Quando eu digo todo mundo, é todos os colaboradores, todos os clientes, né? Todos os possíveis clientes que possam estar, futuros clientes que possam estar nos vendo aqui, para saber que a gente faz o negócio de uma forma diferente, a gente faz o negócio de uma forma preocupada e a gente está sempre voltado para o atendimento ao cliente, né, Davis? Eu acho que isso faz parte internamente da nossa cultura, tem que fazer
parte da nossa cultura. Então, o funcionário novo que entra na Contabilitar, ele tem que saber que isso faz parte, não foi criado hoje. Eu tenho certeza que esse podcast que a gente está fazendo hoje aqui, a Contabilitar sempre foi assim. A Contabilitar de hoje não vai ser a mesma daqui 6 meses, daqui um... Então, esse podcast que a gente está falando hoje, provavelmente quem assistir daqui 1 ano, 2 anos, já vai estar nós já defasado. estamos fazendo outras coisas. Então, isso é que nos diferencia no mercado, porque, cara, nós somos inquietos. Então, tudo que nós fazemos, nós estamos o tempo inteiro questionando, cara. Então, eu acho que, até brinquei um dia, eu acho que a Contabilitar só vai acabar o dia que a gente sentar, nós 3, todo mundo lá na equipe, e falar, não tem mais nada pra gente fazer, não vamos só tocar agora. Então, eu acredito vamos só fazer desse jeito aí que tá bom. Que tá não mudar nada, não. Então, nós nos questionamos mesmo. Então, queria agradecer também, mais uma vez, a oportunidade pra gente estar falando um pouquinho da parte de inovação, de tecnologia na Contabilitar. Eu gosto muito de falar disso porque a Contabilitar é um escritório, eu acredito que todo mundo que está com a gente, já passou pela gente, sabe o quanto que a gente não mede esforço, não mede investimentos nisso, porque nós sabemos que isso traz diferencial não só para o nosso dia a dia interno, mas também para os nossos clientes. Tudo que a gente falou que um monte de coisa impacta diretamente o nosso cliente. É o único boleto que o Davis não acha ruim de pagar. Chegar lá e falar que é de inovação, de tecnologia, e ele paga sem reclamar. Isso parte. Pessoal, mas é isso então. Obrigado a todo mundo que acompanhou o nosso episódio, né? Que nos acompanhou até agora. Então, dá o joinha aí, dá o like, compartilha com quem vocês acham que esse episódio vai fazer diferença, né? Lembrando que a gente falou dessas tecnologias aplicadas ao nosso negócio, mas cada empresa tem as suas dores, né? Quem está assistindo, tentem aplicar isso às dores cotidianas do dia a dia de vocês, né? Tenta pensar o que você pode melhorar, A, B ou C, que coisas que você podem fazer. Quer chamar a gente para trocar ideia, para trocar figurinha? Vamos trocar ideia, vamos trocar figurinha, vamos contribuir, né? Quer chamar o Leonel para ir lá ver alguma questão de Power BI, vamos montar o BI, vamos montar, né? Vamos fazer, porque são recursos e tecnologia que está à disposição de todo mundo, né? Se a gente usa e você não está usando, é só virar essa chavinha, é só você entender como você pode usar no seu negócio, que é possível usar no seu negócio, eu não tenho dúvida, né? Eu acho que isso é bacana. Então, muito obrigado para quem ficou até aqui e até a próxima.